e a gente vem para esse momento de reflexão. Então vamos ver aqui, a gente começa aqui lembrando essa semana, né? A semana dos enganos escatológicos. Estamos conversando um pouquinho sobre os enganos que a escatologia capitalista nos empurrou, colocou na nossa cabeça. Então vamos ver aqui alguns aspectos. Primeiro, no domingo falamos de um erro escatológico que foi aquele dos judeus e que muitos cristãos também tiveram, de que Jesus era o Messias que Israel estava esperando. Israel esperava, né, o Messias de Deus, mas o Messias que eles esperavam não era o Messias que Deus ia enviar, era o Messias que eles queriam, ou seja, o Messias político, guerreiro, matador, aquele que lideraria Israel para sair do domínio dos romanos. E esse não foi o que Deus planejou. O que Deus planejou foi o Messias que veio, morreu na cruz e perdoou os pecados de todos que se chegassem a ele. Esse foi o Messias prometido e que Moisés e os outros entenderam errado. Então esse é o primeiro erro escatológico que a gente pode lembrar. O segundo, na segunda-feira, nós falamos de Israel e cristianismo como sendo o povo de Deus. Então a prepotência, nós somos o povo de Deus e os outros não são de Deus. Esse foi outro grande erro escatológico, né? E Jesus quebrou isso. Jesus disse para o povo de Israel, olhe, vocês não são de Deus, vocês são do diabo. Jesus fala, está lá no texto. Vocês são do diabo, não de Deus. Mas a gente deixa Jesus de lado nisso aí e não, Israel é o povo de Deus. A gente rejeita o que Jesus falou. E ele, não, é o povo de Deus e nós também. E aí a gente alimenta mais ainda essa arrogância e a gente vai agir exatamente contra a vontade de Deus, porque a gente acredita que somos o povo de Deus. E aí a gente despreza os outros, a gente a gente se afasta dos outros, a gente não quer comunhão com os outros, porque nós somos o povo de Deus, eles não são. Deus tenha misericórdia de nós. Na terça-feira a gente lembrou a salvação para quem é cristão ou judeu. Então a ideia de que só existe salvo entre os cristãos e entre os judeus. Só. Fora disso, não há salvação. A gente acredita nisso. Ou nos empurraram a acreditar nisso. Entendeu? Quer dizer, ficou de fora aí Melquisedeque, dos que a gente sabe, né? Aqueles que vieram antes de Abraão. Entendeu? Então, a gente, ficou de fora aí aqueles que Jesus disse assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse rebanho de vocês. Não, a gente botou tudo fora, porque salvos somente nós. Só se for do céu da boca da onça. Graças a Deus, Deus não escuta essas meninices, ignorâncias, essas prepotências nossas. Graças a Deus. Porque senão até nós iríamos ficar fora disso. Entende? Hoje a gente lembra outro erro, outro engano escatológico, que é o seguinte: Deus vai destruir inimigos do seu povo. Olha que Deusinho pequeno, vaidoso, orgulhoso, chato, sem amor, que esse tipo de pensamento tem. Vem do judaísmo isso. O judaísmo também acreditava nisso. Quando Davi dizia, Senhor, destrua os teus inimigos, ele está querendo dizer o seguinte, Senhor, destrua aqueles que são meus inimigos. É isso que ele quer dizer. É vaidade, orgulho. Deus não tem povo a não ser todas as pessoas de todas as religiões, de todos os cantos do mundo, que passam, as pessoas que passam pelo novo nascimento. Esse é o povo de Deus. E isso inclui todos os povos. Segundo, povo de Deus são todos os povos, porque Deus ama todos os povos. Esse é o Deus de Jesus.
Não essa ideia de que ele ama o meu povo, mas não ama o seu. Ele ama a minha religião. Já viu criança como é que é? É essa tolice, essa infantilidade. Tudo é meu, o meu é melhor, não pegue no meu, eu não me misturo com você. Criancice, meninices, idiotices, totalmente distante de Jesus. Totalmente distante do ensino de Jesus. Então, hoje a gente lembra isso, né? Ele vai destruir os nossos inimigos. Tu fica com os teus inimigos para lá, porque Deus não tem inimigos. Se Deus ama a todos, Deus não tem inimigos. Ah, mas o diabo é. Aí é outra conversa que a gente pode conversar outro dia. É outra conversa. Por exemplo, Jesus disse, Senhor, dos que tu me deste, somente um foi diabo. Quem era o diabo? Judas. Jesus não amava Judas. Jesus disse para Pedro, Pedro, para trás de mim, Satanás. Quem era o Satanás? No caso aí, digamos, nem Judas, nem Pedro, mas os comportamentos deles. Mas Deus não amava Judas, Deus não amava Pedro. Aí é uma conversa para outro dia. Entendeu? Mas se Deus ama todas as pessoas, todos os povos, onde estão os inimigos de Deus? Se Ele ama. Quando você ama, você não tem inimigo. Porque você ama. Entende? Muito bem. Então, essa ideia de que ele vai destruir os inimigos do povo de Deus, isso é imbecilidade. Imbecilidade, né? Da criancice da nossa teologia, herdada lá do judaísmo e alimentada por esse capitalismo americano no coração. Nós somos os bons, eles não são. Eles passaram 100 anos no Brasil ensinando isso para nós. E a gente aprendeu direitinho, tá? Talvez até sejamos piores do que eles. Muito bem. Então aqui é quarta-feira. Vamos lá falar um pouquinho sobre o mês, né? O mês de novembro. Nós estamos aqui, olha. Mês de novembro. Eu vou destacar aqui, hoje é 16. Aqui, ó. Mês do apóstolo Simão Cananita. Simão Cananita. Certamente o apóstolo Simão é o mais desconhecido de nós e é chamado nos evangelhos de zelote ou cananeu, que tem o mesmo sentido, zeloso. Era um ativismo profundo agindo politicamente para a libertação de Israel do poder dos romanos. Então ele e Iscariotes, né, que é Judas, provavelmente faziam parte daquele grupo zelotas, né, que eram pessoas que entendiam que o povo de Deus não pode estar sob o domínio de um povo que não é de Deus. Entendeu? Provavelmente o nosso amigo Simão Cananita era exatamente um desses. Muito bem, vamos ver aqui o que aqui nós temos lá no Facebook que a gente pode destacar nessa oportunidade. A gente começa aqui, olha, falando sobre o dia de hoje. Então, 16 de novembro é o seguinte, dia da tradição oral e do policial federal, tá? E do policial federal. Esses policiais têm trazido tanta decepção a gente não tem nem muito o que comemorar. Agora mesmo o chefe da Polícia Rodoviária Federal está sendo pedido pela Procuradoria-Geral, sei lá, um desses aí, pedindo da Polícia, Polícia Federal, não. Tá bom, está sendo exigido, está sendo pedido que ele deixe o cargo por 90 dias para ele ser investigado. E esse é o mínimo. A Polícia Federal tem dado vergonha para a gente. Tem essas vantagens porque a gente fica achando que são, né? A gente confia tanto nessa raça e depois a gente vai descobrindo quanto de bandidos tem lá dentro.
Todo lugar tem joio e trigo, tá? Todo lugar tem joio e trigo. Onde tiver ser humano, todo lugar vai ter joio e trigo, inclusive lá. E aí a gente vai se decepcionando, vai descobrindo o joio, né? A gente se decepciona dentro de igreja com o joio, a gente se decepciona em outras instituições por causa do joio, mas a gente não pode esquecer que há trigos também e a gente tem que, né, louvar a Deus pelo trigo que ainda há, não só na igreja, nas igrejas locais, mas também no mundo em geral, tá? A gente não pode esquecer nunca isso, não deixar, porque o joio já dá muito prejuízo, né? E se a gente só ficar olhando para eles, aí o prejuízo ainda é maior. A gente não pode deixar que isso aconteça. Muito bem. Então, 16 de junho, dia da tradição oral e da Polícia Federal, grande coisa, né? Dia Nacional de Atenção à Dislexia, Dia do Mar, Dia da Amazônia Azul na Marinha. Marinha é outra peste, né, no nosso meio. Dia dos Ostomizados e Semana da Música. Dia Latino-Americano da Atenção e Cuidados com o Meio Ambiente. Dia Mundial em memória das vítimas da estrada e da DROC. Dia Internacional da Tolerância, né, pela Unesco e do Patrimônio Mundial. Tá bom? Então, hoje é o dia com esses comemorativos. Para fazer a vida melhor, tem aqui várias orientações e uma delas diz assim: só quando se vêem os próprios erros através de uma lente de aumento e se faz exatamente o contrário com os outros, é que se pode chegar à justa avaliação de uns e de outros, tá? A justa avaliação. Sobre testemunho, diz assim: busque como ser melhor luz e sal para a sua família, e parentes. Para a sua família e parentes. Sobre personalidade, hoje é o dia do arquiteto, da personalidade arquiteta, tá bom? Segundo os estudos das irmãs Briggs. Está aqui para a gente algumas características dessa personalidade. E hoje é o dia da carta de Paulo aos Filipenses. Então está aqui, Paulo finaliza a carta reconhecendo as dádivas daquela igreja em relação a ele próprio e em relação ao reino e a propósitos do Senhor para este mundo carente. Tá? Então aqui temos sobre a carta aos Filipenses. Aqui tem aquele convite para que as pessoas se inscrevam no nosso canal, tá bom? Para que a gente vá mais longe, alcance mais pessoas. E aí está a explosão fazendo esse convite às pessoas. Aqui vamos para as notícias. Notícias do cristianismo. Por que do cristianismo? Porque ou somos nós que estamos fazendo, ou nós apoiamos, ou nós nos calamos. E quem cala, consente. Além do mais, nós somos a maior religião do mundo e a gente não pode apenas ver os privilégios disso, mas também as responsabilidades disso. Então, nós temos o compromisso com Deus, não de obrigar o mundo a ser como a gente acha que deve ser, que a gente nem acha, a gente nem sabe o que é melhor. Mas a gente tem o papel de influenciar com a nossa vida, para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai. Esse é o nosso papel como embaixadores do reino de Deus. A gente não está aqui para brigar com o mundo para eles serem do jeito que a gente quer, não. Esse é um papel não de Deus, não é um papel que Deus colocou para nós. O nosso papel é sermos luz e sal, não importa como o mundo esteja, o que quer que esteja acontecendo. Entendeu? Não é o nosso papel obrigar o mundo a ser do jeito que a gente acha. Mas o nosso papel é de sermos bênção, qualquer que seja a circunstância. Tá? Então é pela influência. Então a gente tem que usar a nossa quantidade, somos a maior religião, para influenciar positivamente. Aqui tem uma primeira notícia. General Vilas Boas, grande coisa, né? Insufla atos golpistas. Por que é golpista?
Porque está pedindo intervenção. É simples, né? Está pedindo intervenção. Se está pedindo intervenção, é golpista. Tá? E diz que a população pede socorro às Forças Armadas. Né? Veja só o que eu coloquei aqui, o comentário diz assim: num país mais sério, porque nós não somos, a nossa justiça está vendo tudo aí, o pessoal fala de um ou outro ministro do Supremo, não são sérios. Porque se fossem sérios, a coisa estaria mais organizada no país. Há um espaço para as pessoas fazerem toda a bandidagem que quer. Então veja, num país mais sério como o Uruguai, olha só, o Uruguai dando banho na gente. A Argentina também. Ele estaria preso desde há muito tempo. Esse cara aí estaria preso há muito tempo contra a ordem pública. Entendeu? Por visão criminosa dele, principalmente como general das Forças Armadas contra a Constituição. Estaria preso. Prisão perpétua. E já que a cabeça dele é doente, proibido de falar com qualquer pessoa, para não prejudicar a ordem pública. Porque gente doente tem em todo canto. Então, esses doentes ficam esperando o grito de um louco como esse. Aí segue cegamente. Entendeu? Então, para o bem da população, por que para o bem? Porque a Constituição está sendo prejudicada com esse tipo de ação dele. Cadeia nele, há muito tempo. Esse cara aí tem bandidado a nossa democracia há muito tempo. Dá uma olhada na internet para você ver. General Vilas Boas. Dá uma olhada no que é que tem lá. Já estaria preso. Se fosse um país sério, tá? A cara dele. Vamos aqui mais. Brasil cumprirá sua função com a humanidade, diz o presidente eleito sobre a agenda climática do país. Isso tem a ver com o cristianismo. O Brasil fazia parte dele para o bem da humanidade. O nosso objetivo é ser luz e sal, como cristãos. Então nós deveríamos estar aplaudindo, deveríamos estar apoiando e facilitando para que isso aconteça. O Brasil tem dificuldades, mas tem gente aí com muito mais dificuldade. Não, mas primeiro nós. Isso não é de Deus. Um país que se diz cristão, não era nem para estar pensando assim. Entendeu? Então tem gente com mais sofrimento, então vamos ajudar essas pessoas. Isso é cristão. Aqui tem outra coisa. Biden, o presidente americano, pede ao Congresso mais 37 bilhões para ajudar a Ucrânia. Mais 37 bilhões. Ele não precisa nem pedir. Se for para a guerra, os Estados Unidos têm dinheiro sobrando. Se for para matar a fome, não. Se for para ajudar países mais pobres, não. Agora, se for para a guerra, para matar gente, criar armas, impor, não é, a ganância americana, a arrogância americana, se for para isso, aí tem dinheiro à vontade sobrando. Mas para matar a fome, não. Aí, olha, não tem como. Aí nós temos nossos limites. A gente gostaria muito. Cristão, tá? Foi quem evangelizou nós. Então explica por que nós evangélicos somos isso que nós somos. Porque quem nos evangelizou, quem nos disse que ser cristão é ser preconceituoso, intolerante e prepotente, quem nos ensinou foi eles. E a gente aprendeu. A gente aprendeu como ninguém. A gente gosta de violência. A gente ama armas. A última marcha para Jesus tinha um revólver maior do que um Fusca. Na marcha de Jesus. A gente ama isso. Por quê? Nos ensinaram que evangelho é isso. Violência, rebeldia, essa coisa toda. Entendeu? Nada de amar. Isso aí já era. Nosso papel não é esse. Nosso papel é guerrear, é fazer confusão.
Foi isso que eles nos ensinaram. Claro, desde que não prejudique os interesses gananciosos deles lá, então isso é possível. Tá bom? O que mais? Aqui tem assim, em Bali, lá na Indonésia, né? Biden, novamente o presidente americano, e líderes globais fazem reunião de emergência sobre explosões na Polônia. Não, olhe, conhecendo os americanos e o que eles são capazes de fazer para provocar guerra, não duvide que aquilo que aconteceu lá na Polônia tem o dedinho deles para provocar. Não duvide. São capazes de tudo. Eles são capazes de vender a mãe deles. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Não duvide. Não posso afirmar. Aliás, grande parte das coisas que eles são capazes de fazer no mundo, ninguém pode afirmar que foi porque eles fazem tão bem feito. Eles têm entidades de inteligência justamente para não deixar rastro. São capazes de tudo. Imagine aí uma coisa ruim, eles são capazes. Lembra do que aconteceu lá com as Torres Gêmeas? Foi Bin Laden. Ai, ai. Será? Nem eles, americanos, acreditam. Muitos americanos lá, que têm a cabeça no lugar, que sabem o mal que aquele país tem feito a muita gente, até eles duvidam. São capazes de qualquer coisa, contanto que eles saiam ganhando. E eles precisavam daquilo para invadir o Iraque, que é cheio do petróleo. Mas 3.000 pessoas morreram. Isso é brincadeira para eles. Brincadeira para eles. 3.000? Eles vão lá no Iraque e matou 5.000. Eles vão na Síria e mata 7.000. Gente nasceu para morrer. Contanto que a grana entre. Contanto que o petróleo entre. Tem petróleo? Meu amigo, agora esquece. Por que eu estou falando deles? Porque foram eles que me evangelizaram. E toda aquela arrogância eu aprendi. Toda aquela intolerância deles, eu aprendi. Eu sou intolerante. Eles me ensinaram que ser cristão é ser preconceituoso, intolerante e prepotente. E outras coisas mais. Eles me ensinaram. Então eu desenvolvo a ideia de que eu preciso ser assim para poder mostrar ao mundo que nós cristãos somos os super dos supers. O que mais aqui? Macri, o ex-presidente argentino. A Argentina hoje está na fossa por causa dele, que estava lá a serviço do FMI e de outras grandes empresas. Quando ele entrou, a Argentina já tinha pago, e bem, a dívida com o FMI, tinha pago. Com pouco tempo, ele já estava botando de novo a Argentina sob o domínio do FMI. Rapidinho. Sabe o que é que ele falou? Veja só, Macri diz que a Alemanha é favorita na Copa por ser uma raça superior da mãe dele, no bom sentido, tá? Que a Alemanha vai ganhar a Copa porque ela é uma raça superior. Olha a cara de nazista dele. Raça superior? Raça superior? Sabe que esse rapaz nasceu em Santa Catarina? Tá bem pertinho lá, né? Afinal de contas também, muitos dos nazistas foram morar na Argentina para fugir dos julgamentos lá de Nuremberg. Então, a gente está vendo aí talvez um alemão disfarçado. Raça superior? Tem isso?
Mas para ele tem. Para ele e para a raça dele tem. Raça superior. A cara dele. Biden de novo diz assim: no G20, Biden anuncia investimentos em infraestrutura no Brasil. Pronto. Isso tem que obriga a gente a tremer, a gente tem que tremer. Alguma coisa vai acontecer de ruim no Brasil. Estados Unidos está de olho em nós de novo. Vamos tremer as bases. Vai acontecer muita coisa. Tem dinheiro para tudo essa raça aí. Outro dia eu lembrei, as Forças Armadas estão a serviço deles. As Forças Armadas não estão fazendo o que esse monte de gente está pedindo aí contra a Constituição, porque os Estados Unidos avisou às Forças Armadas, não façam golpe. Se não, já tinham feito. Porque eles estão a serviço da América. Aí eu pergunto, para que a gente quer essa raça, né? Já sei. Para encher eles de dinheiro, como a gente faz, encher eles de Viagra e encher eles de... Como é? De artefato peniano, sei lá, entendeu? Só para isso. Porque nem para pintar mais meio fio de estrada eles prestam mais. Nem para isso eles prestam mais. Mas se os Estados Unidos vai fazer esses investimentos aqui, cuidado. Não é investimento para o nosso bem, não. Para o bem deles. Esse investimento é comprando gente, comprando juiz, entendeu? Comprando juízes, comprando... Enfim, ele sabe como investir alto aqui no Brasil. Alto não precisa nem ser alto, não. Porque essa raça aí se vende barato. O Moro se vendeu barato. Se vendeu barato. Moro ia quase todo mês lá para dar relatório do que estava fazendo para poder merecer o dinheiro do fim do mês. E outros tantos, tá? Tem também o Batista lá, chamado Delanhol, né? Que também teve seus ganhos nisso, com certeza. Tá bom? Muito bem. Aqui está o nosso culto de hoje. O nosso culto de hoje já está curtido. Olha, 3 pessoas. Aqui temos Cristina, Edneuza, Gilmar Rego. Então, esses queridos já curtiram o culto de hoje. Aqui tem vários vídeos sobre, olha, as mentiras evangélicas têm um porquê. Então está aqui uma série de comentários a respeito desses vídeos que estão aqui disponíveis. Aqui tem nomes influentes na nossa cidade, estamos juntando ainda tem nomes que estão sendo enviados, nomes que na história e no presente, digamos, são nomes importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Aqui tem um link onde você pode ter informações sobre a guerra lá da Ucrânia, tá? Você já conhece o que é que os Estados Unidos e a Inglaterra falam, as mentiras que eles falam através das emissoras que a gente tem, né? Globo e outros tantos. A gente já sabe porque as notícias que chegam para a gente são peneiradas lá nos Estados Unidos e Inglaterra. Agora, aqui está um link para você também ver as mentiras da Rússia. Então você pega as 2 mentiras e você faz aí um caldo e vê o que é que você pode aproveitar, tá? Aqui tem um estudo sobre Jesus era esquerda ou direita, segundo os conceitos que tem aí. Inclusive não são conceitos políticos, não. São conceitos que vêm, se você olhar direito, desde lá, não é? Daquela época de Jesus. O que mais? Aqui tem respostas bíblicas. Crianças, elas nascem condenadas? Essa é a pergunta que é feita e que é respondida aqui. Aqui tem o Joio explica a história, tá? É o início, é o estudo que tem no nosso culto, que a gente está preocupado em olhar a história e a gente revisar, né? Aqueles cristãos na boca do leão. Por que eles estavam lá? Por causa de Jesus? Por causa de Jesus, não. Se você for olhar a história, os cristãos morreram na boca dos leões porque não desgrudavam dos judeus, que eram rebeldes. Os judeus não aceitavam o domínio romano, eles eram rebeldes. E como os romanos entendiam que cristianismo
e judaísmo eram a mesma coisa, porque não se desgrudavam. Então, tanto judeus quanto cristãos foram jogados na cova dos leões. Não era por causa de Cristo, não. Viu? Então, a gente tem que, né? Esse vitimismo que a gente tem inventado aí na história não é verdade. Mais uma mentira evangélica que a gente tem inventado por aí. Entendeu? Aqui tem estudos e pesquisas, fazem parte do nosso quarto pastorado. Aqui tem reassista nossos vídeos, né, interpretando falas de mestres na história da humanidade. Aqui tem poesia. A poesia aqui é Como um Aspirante Sonhador. Tá? Aqui tem vários livros, vários e-books que nós já preparamos e que têm sido vendidos aí pelas plataformas de venda desses produtos. Aqui tem Nos Deixe Te Ajudar na Sua Dor e Angústia, que é o do Psicalme, né? Nos deixe ajudar você nisso. E aqui tem onde você encontra os vídeos dos nossos cultos já passados, tá bom? Então, esse é o material que a gente tem aqui no Facebook.